Hoje irei falar sobre a minha história. Você que já me acompanha, vou contar a minha história. Por quê? Porque hoje estou trabalhando como mentor de autoestima e também terapias integrativas, que é terapia holística, né, que hoje é chamado como terapias integrativas, né. Eu fiz algumas especializações na área, né, eu venho aí de uma graduação de design de moda, onde fiz especialização em análise corporal e comportamental, e depois fiz outras especializações relacionadas à terapia, que é terapias holística. Essa análise corporal comportamental, ela é baseada na psicanálise, né? Então eu aplico no meu trabalho, tá? Então, meu nome é Camila Nascimento, né? Eu vou explicar justamente sobre como você pode superar uma baixa autoestima, porque hoje a minha história, eu vou contar a minha história, como que eu superei a baixa autoestima, onde você pode buscar, quais os recursos que você pode realmente aderir em sua vida, para que você possa ter uma autoestima elevada, para que você possa ter uma esperança. Então trago aí essa história de vida e espero ajudar vocês que estão me ouvindo a não se sentir só. Então aqui eu vou falar referente à depressão, à síndrome do pânico, os traumas que eu vivi, e vou realmente fazer um resumo para que o vídeo não fique tão extenso. Espero que você fique aqui até o final. E se não conseguir ficar até o final, dê uma pausa e volte aqui em outro horário. Então, para dar início à minha história, eu vou começando pela minha mãe, quando ela estava grávida de mim. A minha mãe, minha família é sergipana, ela veio de Sergipe, veio morar aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo hoje, então ela veio morar aqui em São Paulo para trabalhar, porque a vida não era fácil, né? Sou de uma família simples. Ela conheceu o meu pai, teve um namoro com meu pai, nesse namoro ela me engravidou. E nessa gestação, ela trabalhava em casa de família como faxineira. E nessa época, era uma época onde ela não tinha casa para morar. Ela morava dentro da casa da patroa, dos patrões dela. E quando ela engravidou de mim, ela ficou nesses pensamentos: o que eu vou fazer, onde eu vou criar a Camila, porque onde que eu vou deixar ela, né, com quem? Então ela teve o pensamento de me levar para Sergipe. Foi daí que ela tomou essa atitude. O meu pai eu não o conheci. Ela conta que teve contaram para ela que o meu pai sofreu um acidente. Então a única história que eu sei sobre o meu pai é que ele é do Ceará, é cearense, e que ele sofreu um acidente e que ele é falecido. Só que não é uma história assim que nós não temos certeza, porque chegaram para ela para falar isso e ela não conseguiu ir em velório, enfim, porque até então teve outras questões aí que parece que falaram que meu pai tinha inventado essa história para me raptar, para me levar para algum lugar, enfim. Então lá se vai minha mãe me levando para Sergipe. Chegando lá em Sergipe, a minha tia, que é irmã da minha mãe, começou a cuidar de mim, me criou. Ela e o esposo dela, que eu chamo de pai, né, de painho, e chamo minha tia de mainha. Tanto que o meu pai ele já é falecido, desde que ele faleceu, foi na época da pandemia. Então assim, passei minha infância em Sergipe, minha infância foi uma infância boa, teve os seus desafios, como toda a família teve, os desafios. Somos de uma família simples, vivíamos na simplicidade, só que meus pais sempre trabalharam para suster o lar, para sempre trazer o alimento para dentro de casa. Mãe era vendedora da Avon, sempre foi empreendedora, fazia bolos para vender. E meu pai ele tinha uma serraria, tanto que teve uma época na minha infância que ele cortou a mão, ficou só com 2 dedos. E assim, eu tive uma infância
boa relativamente, né? Complicações que existiam era relacionada a meu pai e minha mãe, né? Eles tiveram uma relação assim difícil entre os dois, tanto que nós, filhos, vivenciamos assim algumas intrigas entre eles dois. Mas não vou entrar muito neste assunto, né? Vou aí trazer para vocês momentos da infância assim que eu tenho dentro de mim. Quero sempre lembrar dos momentos felizes e alegres. Eu tive uma infância boa, onde tive contato com a natureza, com os animais, o sítio que era da minha avó. Prestes a ia completar 15 anos, a minha mãe de lá, chamava de manhinha, perguntou se eu não queria conhecer a minha mãe biológica. No início eu não aceitei de cara essa ideia, eu falei, não quero. Tanto que eu já tinha construído minhas amizade de infância, adolescência lá. Me veio vários pensamentos, né, que não seria legal. Foi daí que, de repente, belo de um dia, eu decidi. Eu falei pra minha mãe, eu quero ir pra lá, pra São Paulo, pra conhecer minha mãe. A minha mãe biológica, ela me visitou 2 vezes em Sergipe. Ela foi, eu tinha uns 2 anos, se não me engano, e depois eu tinha uns 8. Daí eles foram juntos, eu conheci meu irmão biológico, tenho umas lembranças dele. Daí eles voltaram, e quando eu fui a São Paulo, eu viajei de ônibus. Cheguei aqui, achei a cidade assim incrível, grande, sabe, completamente diferente, porque eu morava no interior de Sergipe, uma cidade chamada Umbaúba. E aqui é uma cidade grande, tudo brilhante, eu achei o máximo quando eu cheguei aqui em São Paulo. Pra mim foi radiante esse momento, né, o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo. Só que eu queria uma expectativa. Quando eu cheguei, eu imaginei que seria totalmente diferente, né? E minha mãe, que me cuidou de mim e me criou de uma forma assim muito linda, onde ela trazia várias analogias da mente dela, que eu sempre amo as coisas que ela fala. E ela falava sempre pra mim, Camila, sua mãe, ela não vive de uma forma que você vê na TV, aquelas pessoas que passam na TV, que tem uma vida esplêndida. Ela não é rica, sua mãe ela é pobre, passa por dificuldades em São Paulo, ela mora em barraco. Eu achava que, assim, não era tudo aquilo que ela tava falando, né? Eu acreditava, mas eu também pensava, poxa, será que minha mãe ela passa realmente por essas dificuldades? Tanto que quando eu cheguei, literalmente minha mãe morava em um barraco. Só que eu não passei a morar nesse barraco, porque ela decidiu, assim que eu chegasse em São Paulo, que ela iria alugar uma casa pra morar com o irmão e eu. Foi daí que era bem difícil a vida dela quando ela vivia lá, né? Ela relatou pra mim que não era fácil. E assim, então ela alugou um cômodo bem próximo da casa onde morava minha tia, aqui em São Paulo mesmo. E foi daí que passamos a morar juntos praticamente, assim, no corredor, morava minha tia, meus primos. Então assim, o convívio era um convívio assim em família, porém foi muito desafiador porque eu não conhecia a minha mãe e ela também não me conhecia, então foi muito difícil, gente. Foi uma fase assim muito difícil porque eu idealizei a minha mãe ser de uma forma totalmente diferente como ela era, né? O comportamento que ela entregava, que ela demonstrava comigo era um comportamento diferente da mãe que me cuidou. Só que eu não podia igualar porque ninguém é igual, né? E ela estava entregando o máximo dela, né? A forma como ela acreditava que era o amor ali dela, porque cada pessoa ama de forma diferente. Só que eu era adolescente e eu não entendia exatamente essa forma de amar, né, que ela passava pra mim. Tanto que moramos apenas só 4 meses. Foi daí que tivemos umas desavenças,
Não deu certo morarmos juntas. Fui morar com as minhas irmãs que são as minhas primas biológicas, que eu as considero como irmãs, que já moravam aqui em São Paulo. Então elas vieram morar aqui. São 3 irmãs de criação, que são meus primos, e 2 irmãos de criação. Irmão biológico só tenho um, tá? Então são 5 irmãos, que são 5 primos, aí que são filhos da minha tia, que cuidou de mim. Tenho mais uma prima também, que a considero como irmã. Essa prima, minha mãe de lá, que a minha tia cuidou dela também há um tempo, uma prima e um primo meu também, que a considera como irmão. Ela ficou um tempo a mais morando junto com a gente e ele ficou menos tempo. Só que eles também são 2 primos queridos que considero como irmãos também, que ficou um bom tempo conosco. Então assim, a minha tia, ela literalmente não cuidou só de nós, teve outros primos também que eu não tive o convívio, mas ela também ficou um tempinho ali cuidando. E ela tem um coração assim imenso. A minha mãe, ela é maravilhosa, uma pessoa tem um coração imenso. Contando a história de quando eu estava aqui em São Paulo, foi um momento desafiador. Fui morar com minhas irmãs, morávamos em 5, porque eram 3 irmãs, em 5 não, em 6 pessoas. E as 3 irmãs, eu, 4, e mais 2 sobrinhas, 6. Sendo que teve uma época que meu irmão também veio de Sergipe para trabalhar aqui em São Paulo, então 7 pessoas em um só cômodo, gente. Então morávamos em um só cômodo. Agora a pergunta: como nós dormíamos? No colchão no chão. Tinha apenas uma beliche, uma mesa, fogão e um banheiro. Então trabalhávamos de dia, dormíamos no colchão no chão. E eu passei a trabalhar junto com a minha irmã quando fui morar com ela. Trabalhei com a minha irmã em casa de família, então eu ajudava ela a cuidar de algumas crianças que ela tomava de conta e também a limpar apartamentos, e lavava banheiro, limpava o apartamento junto com ela. Então eu tive a experiência de trabalhar também como faxineira, nessa fase, que é um trabalho super digno, honesto, e onde ela sustentava as filhas, e nós também, todos nós juntos, ganhava ali o sustento. E foi uma fase assim que eu fui tendo experiências, trabalhei nesse apartamento junto com minha irmã, cheguei a viajar também com ela para outros estados do Brasil, para cuidar das crianças que ela cuidava, então eu tive essa experiência. Daí com 16 anos, foi onde eu comecei a trabalhar numa mini fábrica de bolsas, que era vizinha da minha irmã, na mesma rua, que é onde eu cortava as linhas, ajudava ali na confecção, no que era preciso. Então tive essa experiência também. Até o meu primeiro emprego registrado com 17 anos, foi na empresa de roupas, na fábrica, onde fazia trabalhos lá de serviços gerais, embalando roupa, dobrando. Sei que eu fiquei aí durante esse tempo morando com minhas irmãs, 3 a 4 anos, e fiquei 2 anos sem ter contato com a minha mãe biológica, porque quando eu saí da casa da minha mãe biológica, quando a gente teve essa desavença, essa briga, a gente ficou assim, sem se falar, sem conversar. Então foi um comportamento assim, triste da nossa parte, que foi um momento assim que eu vivia muito chorando, tinha depressão e não sabia, e foi uma fase desafiadora. Porém eu sempre estava ali, trabalhando, buscando ter um sustento, estudando, e foi na fase que eu quis buscar fazer alguns cursos, tantos cursos, comecei a fazer de inglês, e fui fazendo alguns cursos para ter conhecimento, para ter um emprego melhor. Foi daí que
Comecei a trabalhar em uma farmácia, trabalhei em telemarketing. Depois que trabalhei em telemarketing, comecei a trabalhar como balconista em farmácia de manipulação. Como na recepção, recepcionando as pessoas, né, vendo as receitas, enfim. Tive essa experiência. Eu fui adquirindo experiências. Depois trabalhei na empresa de concessionária de carro e tive uma nova experiência também lá como recepcionista. Então toda empresa que eu entrava, que trabalhava, eu tinha experiências assim boas. Mas nessa época eu já tinha baixa autoestima, como eu falei pra vocês, referente à depressão que eu já tinha, só que não sabia que tinha. E fui saber depois, né, com terapia, fazendo terapia. E nessa fase, foi uma fase onde eu buscava me entender. Eu buscava realmente entender aquelas dores emocionais, aquela busca por atenção também, porque eu me sentia uma menina muito carente. E por mais que morava com as minhas irmãs, sempre um filho ele quer o colo de uma mãe, quer o colo de um pai. E minhas irmãs, elas me acolheram, como falei pra vocês, de uma forma assim, bem amável. E com o passar do tempo, tive também uma desavença com uma irmã minha, nós brigamos, saí de lá, enfim. Porém, eu era adolescente que eu tive que sair da casa das minhas irmãs e voltei a falar com a minha mãe novamente. Foi daí que eu voltei a morar com a minha mãe, onde eu passei a ter mais experiência com ela, porque da primeira vez que eu morei com ela foram só apenas 4 meses. E nessa nova fase, já ia completar 18, quando eu fui morar com a minha mãe. E nessa fase, foi uma fase onde pude conhecer melhor também minha mãe de uma outra forma, de uma forma mais aceitável, tanto eu como ela. Mas também foi muito desafiador. E justamente nessa fase onde eu conheci uma pessoa. Antes de conhecer essa pessoa, eu tinha um namorado. Teve um comportamento inadequado, que causou traição. E o belo de um dia, pra chegar realmente na parte, na fase aí da história, o foco. Um belo de um dia, estava indo com a minha mãe para a feira. E minha mãe me apresentou para um ex-colega de trabalho, que a considerava como amigo, né, amigo da juventude dela, e me apresentou para ele. E nos apresentamos um ao outro, ficamos conversando ali. Só que pra mim ali foi um momento normal, quando você conhece alguém, e é mesmo uma pessoa conhecida da sua mãe, enfim. Só que daí quando voltamos para casa, na volta da feira, ele fez uma ligação, telefone fixo, lá pra casa. Atendi essa ligação e ele falou: sou eu te conheci hoje, sou amigo da sua mãe. Foi um prazer te conhecer. Foi falando algumas palavras bonitas, né, ali pra descontrair e ganhar literalmente ali minha confiança. Foi falando algumas coisas até chegar ao ponto dele falar pra mim que você quer que eu adivinhe a cor da roupa íntima que você está vestindo? Aí eu achei aquilo ali bem estranho. Só que ao mesmo tempo eu falei: como assim? Ele me adivinha? Sabe? Bem ingênua. Ele falou: sim, eu trabalho com isso, né? Eu jogo cartas, eu jogo búzios, eu fico sabendo algumas questões. Aí eu: sério, que legal! E nessa época eu gostava de jogar cartas. Eu sempre fui uma menina curiosa. Ainda eu sou uma mulher curiosa. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Hoje eu uso da curiosidade para realmente adquirir novos conhecimentos. Eu gosto de estudar. E naquela época, naquela fase, eu gostava de buscar ajuda para saber do futuro, querer saber. Então eu tinha muito essa curiosidade.
E por ser hoje uma mulher cristã, eu sempre gostei dessa parte espiritual. Eu sempre fui uma menina que gostava muito da espiritualidade. E sempre gostei das questões sobrenaturais. E eu achava deslumbrante saber sobre o futuro. Era algo assim pra mim deslumbrante. Tanto que eu jogava cartas, gostava de saber sobre o futuro, enfim. E ele falou pra mim, se você quiser vir aqui, eu faço pra você gratuito, né? Por de fato, eu ser amigo da sua mãe, eu faço pra você gratuito. Aí eu achei aquilo interessante, ai que legal, então eu vou aí sim, né? Qualquer dia desse eu passo aí. E ficou por isso mesmo. E foram passando os dias e ele foi fazendo ligações. Ele foi ligando, eu atendia, falava com ele. E os dias foram se passando. E até chegar um dia que eu fui lá. Ele foi me convidando, eu fui lá. Tanta insistência ou falar sobre algo, eu vou lá. Fui lá. Ele jogou cartas, falou sobre a minha vida, sobre o meu futuro, enfim. Era o trabalho dele, né? E eu super admirava, porque, como eu falei pra vocês, eu gostava de saber. Então ali ele foi me apresentando uma vida em situações bem agradável, foi mostrando realmente que ele era uma pessoa bem amigável, simpática. E desde o início eu tinha ele como um tio, um pai, enfim, nunca olhei para ele com outros olhos. Até então ele tinha a idade para ser o meu pai. E foi passando os dias e eu não fui só uma vez lá. Eu fui indo 2, fui indo 3, 4 e assim fomos criando uma amizade familiar, porque até então ele tinha essa amizade com a minha mãe, né? E com o passar do tempo, ele foi construindo aí essa confiança, foi realmente adquirindo essa confiança comigo, tanto que eu passei a confiar nele, confiei nele. E comecei a relatar para ele sobre a minha vida, sobre a minha história de vida, sobre tudo que já tinha acontecido comigo. Então, para mim, era uma menina muito ingênua, onde pessoas sorriam para mim e eu abraçava aquele sorriso como se estivesse abraçando com o corpo. Dessa questão de carência, não falta de afeto, porque eu tinha afeto na infância, mas literalmente essa falta de querer além um convívio meu com a minha mãe, esse afeto de nós duas, esse vínculo que foi afetado aí na adolescência e que não teve na infância, né? Que eu realmente criei na minha cabeça uma expectativa completamente diferente. Então eu sempre buscava isso. E da forma que eu buscava, era da forma que não existia, da forma que eu não tinha. Então eu idealizava, mas minha mãe entregava da forma dela. E está tudo bem. E porque era o jeito dela. Era o comportamento dela. Talvez naquela fase era um comportamento que ela não queria ter dado. Talvez que ela se arrependa, como hoje. Hoje nós temos um bom convívio, né? Então, assim, eu já ressignifiquei sobre essa questão com a minha mãe, né? Por mais que você já está esperando aí saber, sim, já foi ressignificado. Hoje eu tenho um convívio maravilhoso com a minha mãe, nós nos amamos, a gente tem um bom convívio. E nessa fase aí, quando literalmente eu estava com essa conexão com esse amigo da minha mãe, nós tivemos aí essa amizade, tanto que ele ficava sabendo tudo sobre a minha vida, como eu relatei pra vocês, e eu ainda estava namorando, como eu falei pra vocês que eu tinha um namorado, e que esse namorado me traiu, e eu voltei pra ele, perdoei o meu ex, voltamos a nos relacionar novamente, tanto que nós moramos juntos, ficamos juntos, foi uns 2 anos e alguns meses.
E passei a ter esse relacionamento e continuei indo na casa desse amigo da minha mãe, jogando cartas, conversando com ele, tendo aquela amizade, indo visitar ele, enfim. E ele sempre ali, neutro, nunca demonstrou nada assim que eu desconfiasse dele, por ele ser uma pessoa bem simpática. Nunca desconfiei dele de ser uma pessoa ruim ou ter uma índole ruim. E era o dia que não estava novamente tendo um convívio agradável com a minha mãe, estávamos brigando muito. Eu relatei pra ele que nós estávamos brigando. E eu era uma menina que era, assim, como eu falei pra vocês, sonhava, muito sonhadora. E eu sempre tive o desejo de ser independente, de morar sozinha, de querer minhas coisas. Então, foi uma fase que eu já estava fazendo alguns cursos, como citei, que eu estudava inglês, computação, fazia alguns cursinhos e trabalhava. E eu relatei pra ele essa questão, que não estava tendo um convívio muito bom com a minha mãe, ia lá, desabafava e tudo. Ele era um amigo pra mim. Tanto que as brigas com a minha mãe começou a aumentar muito e eram brigas feias. Foi daí que tive uma briga muito feia com a minha mãe. E ela cogitou a eu morar lá com o amigo dela. Ela, já que você está indo muito lá, por que você já não mora lá? E foi daí que eu pensei, então vou pra casa dele, vou ficar lá por alguns dias e depois eu vou começar a morar sozinha. Arrumei minha mala, fui pra lá, morei com ele alguns dias e aguardando a moça sair da casa. Eu falei, então eu vou ficar aqui com você e aguardar a menina sair. E ele sempre foi respeitoso no início, nunca demonstrou nada. Só que, com o passar do tempo, eu fui ficando sem voz. Eu ia falando algumas coisas, ele começava a aumentar a voz. E eu fui descobrindo algumas coisas dele, como ele trabalhava, era o trabalho dele, né? Então, ele era uma pessoa que recebia espíritos. E eu fui vendo isso, eu fui acompanhando isso. Então ele começou a receber espíritos na minha frente. E aquilo foi assustador. No início foi muito assustador. Ele começou a receber alguns espíritos, eu fui ficando com medo, com receio de falar, porque ele foi ficando agressivo. Tanto que onde eu morava era bem próximo da rua do meu ex. E ficava no portão às vezes, e esse portão dava pra ver a casa dele lá embaixo. Era a casa desse meu ex. Na verdade, a casa onde eu morava. Dava pra ver a minha casa de antes. Então, assim, ele começou a ficar muito agressivo. Ele começou a receber espíritos e ficar agressivo. Tanto que ele começou a me ameaçar. A primeira ameaça, ele falou que eu estava no portão querendo ver o meu ex, querendo voltar pra vida onde eu estava. E eu achei aquilo assustador, porque eu tinha ele como se fosse um pai ou um tio, enfim. Eu confiava nele. E ali eu comecei a ver que eu estava em uma enrascada. E eu comecei a perceber que, e agora? Estou num beco sem saída. Pra onde que eu vou? Como que eu vou sair dessa casa? Eu não tenho ninguém. Foi o que eu pensei. Eu não tenho ninguém em minha vida. Minha mãe briga com a minha mãe. Minhas irmãs, eu tenho minhas duas irmãs. A minha outra irmã, não falo com ela também.
minha família, como que vai ser? Será que eles vão acreditar em mim? Se eu ligar, se eu pedir ajuda, enfim. Eu fiquei bem ali naquele momento, refletindo toda a situação. Pra onde que eu vou? Será que vale a pena eu esperar mais um pouco para morar nessa casa? E foi daí que ele começou a me ameaçar, falando que não era pra eu sair de lá, daquela casa onde eu estava morando. Que eu era praticamente deles. Vocês entenderam? Deles. Então ele começou a falar que era dele e dos espíritos que baixavam nele. Ele teve esses ciúmes, aí teve um outro dia que ele teve uma outra crise de ciúmes, que eu estava no portão novamente. Porque lá era uma casa que dava pra várias casas, tinha um portão na frente e outro portãozinho que dava pra ver onde eu morava. E ele deu um grito e começou a me xingar. E de repente ele pegou uma faca e colocou no meu pescoço. E naquele momento eu imaginei que ele iria tirar minha vida. E ele foi contra a parede, me colocou contra a parede com a faca no meu pescoço, falando que eu estava correndo atrás do meu ex, que queria meu ex, que estava desrespeitando ele. Às vezes falava eles, mas estava desrespeitando ele. E naquele momento eu pensei que realmente ele ia tirar minha vida. Foi daí que eu chamei o nome de Deus. Eu comecei a, na época, rezar por dentro. E comecei a ali chamar Deus da minha vida para Deus me salvar. E na hora que eu falei o nome do Senhor, que o Senhor era mais que tudo aquilo, que Jesus Cristo era mais que tudo aquilo que eu estava vivendo, aí ele saiu de perto de mim, tirou a faca do pescoço, ficou agitado ainda pra lá e pra cá. E eu sei que essa parte que eu tô falando é a parte espiritual, tá, gente? Que muitas pessoas não acreditam, mas como eu vivi essa fase, eu acredito que existe o bem e existe o mal. E literalmente ele estava recebendo espíritos malignos, porque ele estava querendo me matar, tanto que a voz dele mudava, ele ficava muito agressivo. E ele começou a falar da vida dele, do que ele já tinha feito algumas coisas, que eu não vou entrar em detalhe, porque era a vida dele. Porém, foi uma pessoa que fez maldade. E nesse momento, foi o momento que eu pensei, pronto, e agora? Não sabia pra onde ir, então estava ali no beco sem saída. Estava no beco sem saída. Tanto que eu fiquei com muito medo. Então, primeiramente, ele fez um abuso psicológico para eu acreditar nele. Primeiramente, ele fez algo, ele arquitetou tudo bonitinho para que eu realmente caísse nas mãos, na garra dele, realmente ficar na jaula, né? Então, foi uma fase, foi um momento ali que eu pensei, pronto, o que vai acontecer com a minha vida? Já era, vou perder minha vida aqui, vou morrer. E essa foi a primeira tentativa que ele tentou me matar. Teve uma outra vez que ele ia com crises também de ciúmes, que eu fui vendo que literalmente ele recebia esses espíritos. Uma hora era um espírito, outra hora era outro. Ele falava com voz totalmente diferente, todos esses momentos. E como ele trabalhava com isso, ele me contou várias coisas que ele já tinha feito. E eu fiquei horrorizada de tudo que ele já tinha me contado. Eu fiquei ainda com mais medo, porque as coisas que ele já fez eram coisas horríveis, que são detalhes que eu não preciso falar, mas eram coisas horríveis. E eu comecei a ficar com mais medo, porque ele foi me relatando algumas questões, algumas coisas que ele já tinha feito. E aquilo foi mexendo muito com a minha cabeça, ficando com mais medo ainda.
E ele falou que não era pra eu sair de lá porque eu era deles. Que se eu saísse de lá, eles iam tirar a minha vida. Vivi praticamente em um cárcere privado, dentro de um local onde não podia sair. Isso, primeiramente, foi um abuso psicológico, depois o abuso emocional, verbal e até chegar no abuso sexual. O abuso sexual foi um momento onde ele falou pra mim que se não acontecesse, ele iria me matar. Hoje eu falo assim, de uma forma... eu consigo falar de uma forma mais clara, mais calma, mas antigamente eu não conseguia. Mas foi feito terapias para eu trabalhar como mentora hoje. Tive que passar por terapias, tive que passar por um processo. E isso faz mais de 13 anos atrás. E foi uma fase ali, foi um momento terrível, horrível. Aí você vai me perguntar, foi um abuso sexual corporal? Sim, foi abuso sexual corporal. Preciso falar detalhes até então. Possa que mexa em alguns gatilhos, possa que toque fundo em você. Talvez você também já tenha passado com algo parecido com o que eu passei. E literalmente isso abalou ainda mais a minha autoestima. Eu já vinha de traumas da infância, de uma adolescência traumática. E passando por essa fase, neste momento desse abuso, pra mim ali é como se tivesse tirado uma parte de mim. No momento foi como que se eu tivesse saído do meu corpo e estivesse vendo a cena do alto. Poder agora estar relatando isso pra vocês, como eu falei pra vocês, tudo é um processo. Foram 13 anos, há 13 anos atrás. Hoje eu consigo falar com mais tranquilidade. Como que eu saí deste lugar? Então, aconteceu a primeira vez, a questão do abuso, e eu inventava histórias que estavam nos dias de que a mulher fica, período menstrual, e ele ia acreditando, falava que estava com dores, ele ia acreditando, para que não acontecesse novamente, porque a primeira vez aconteceu, foi num ato realmente de medo, desespero e de que eu não podia gritar, sendo que morava pessoas lá dentro, lá no próximo onde nós estávamos, porque era uma casa que tinha outras casas, tinha vizinhos que eu poderia muito bem gritar, pedir ajuda, pedir socorro. Só que quando você sofre um abuso psicológico profundo, praticamente você não tem forças para você falar. E ali ele já tinha me laçado, já tinha me enganado. E o medo fez com que eu não abrisse minha boca. O medo fez com que eu não gritasse, com que eu não saísse correndo. E não era só o medo dele, mas sim o medo dos espíritos também, que ele falava pra mim que, pra você ver como que é o abuso psicológico, ele falava que esses espíritos iriam me matar na rua, atropelada, ou alguém iria me matar, ou até ele mesmo iria passar de moto por cima de mim e me matar. E eu fiquei horrorizada, eu estava destruída, eu estava vivendo destruída, tanto que às vezes eu ia no portão e algumas pessoas passavam, algumas pessoas conhecidas passavam e falavam pra minha família que eu estava estranha, que eu não era eu, que eu estava completamente estranha.
como se eu estivesse dopada na frente do portão. E outra também, que eu não podia sair de lá. Se eu saísse, um exemplo, tanto que na época eu tive que sair do emprego. Me lembrando agora de sair do emprego. Mas ainda continuava fazendo um curso. Lembro que quando eu estava indo fazer o curso, ele até falou pra mim que não precisava mais. Não, você não precisa mais ir, porque daí eu compro as coisas pra gente, você não precisa mais ir fazer o curso. Pode deixar que eu compro as coisas pra gente comer, compro as coisas pra você. E teve uma vez que eu falei, não, eu quero, eu preciso. E teve uma vez que eu fui, que eu peguei o ônibus, e ele falou pra mim que ao eu sair de casa, eu tinha meus seguranças, vamos se dizer. E que ele falava que alguns espíritos iam junto comigo. E aquilo, pra você ver, gente, eu tinha 18 anos. Talvez você pense, caramba, que ingenuidade, mas não é. Literalmente, quando você cai em sofre por um abuso psicológico profundo, com medos, vários traumas, você já era uma pessoa fragilizada. Então, você acaba caindo, literalmente. E como eu quis chegar a falar sobre essa minha história aqui pra vocês, eu não estou vindo como uma vítima. Eu sei que eu fui uma vítima. Estou vindo como uma vitoriosa. Como que eu sei? E você está esperando, né, o final da história. Eu saí literalmente numa fase, que foi a fase que estava tendo, foi num carnaval. E foi no carnaval de 2011, que foi bem na fase que ele me relatou que ele ficava fraco nessa fase, que era uma fase que os espíritos não dominavam ele, a fase do carnaval ali. E eu ouvia tudo aquilo, e ele falou referente sobre isso, né, que ele iria ficar fraco nessa fase do carnaval. Foi daí que eu aproveitei, eu pensei, então vai ser agora, eu vou sair dessa fase do carnaval, porque ele vai estar sozinho, que ele não vai ter forças pra persuadir, ele não vai querer nada comigo além. Então foi daí que, quando chegou a época do carnaval, eu arrumei minha mala e ele falou pra mim, eu sei que você vai embora. Eu já vi você indo embora. Eu vou ficar muito triste, porque eu gosto muito de você. E eles também gostam de você. Só que pode ir. Ele falou, pode ir. O portão vai estar aberto pra você ir embora. Só que cuidado. Ele falou pra mim, mas toma com muito cuidado, porque eles podem ir atrás de você. E aquilo ali, por eu ter forças de falar que eu vou embora, e ao mesmo tempo ele falar isso pra mim, eu fiquei com síndrome do pânico, que eu cheguei a cogitar que ele falava pra mim que eu não tinha ninguém na vida. Ele falava, você tem quem? Se não tem sua mãe, seus parentes lá de Sergipe, pra você viajar você tem que ter dinheiro pra viajar, você não tem como comprar passagem pra você ir, suas irmãs, você não tem ninguém mais. Ele falava que eu só tinha ele. Eu passei a acreditar nisso, que eu só tinha ele. Só que daí eu me lembrei que eu tinha uma tia e uma prima, que é uma das primas que eu considero como irmã, que morou comigo também em Sergipe, na infância. E eu liguei pra ela, pra minha tia, e perguntei se eu poderia morar lá com elas. Se eu poderia ir pra lá, sair dessa situação onde eu estava vivendo. E não tinha contado nada pra ela, só perguntei. E daí elas, com certeza, Camila, pode vir pra cá, pode vir, você fica aqui com a gente até você conseguir um lugar pra você. E eu fui. Chegando lá, na minha prima, foi nossa, parecia que eu estava presa. Parecia não, porque eu estava presa em casa de privado. Fui pra minha prima.
Chegando lá, contei a história toda pra minha prima, ela ficou horrorizada. Que muitas pessoas achavam que eu estava lá porque queria, mas quem me conhece de verdade, não. Acredito que existem pessoas maldosas e que literalmente eu passei por isso e sofri esses abusos, não é só um, mas esses abusos, e que eu sou uma vitoriosa e saí literalmente dessa... Eu vivi novamente, porque eu quase morri. O Senhor me salvou, Deus me salvou. O Senhor já estava preparando tudo em minha vida. Quando eu passei a morar com a minha prima, eu agradeci muito a Deus por ter saído daquela vida que eu estava vivendo. E perguntei a Deus se não existia alegria. Eu cheguei a perguntar a Deus, Deus, existe alegria? Por tudo que eu já sofri, existe a felicidade? E pedi para Ele me mostrar. Pedi para Ele mostrar o caminho. E eu encontrei. E eu encontrei o caminho em Cristo. Quando eu fiz a oração que eu rezei, pedindo para Deus mostrar o caminho da verdade, o caminho realmente onde eu iria encontrar a felicidade, Deus me enviou 2 missionários da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eles usam uma plaquetinha preta com o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o nome deles era Helder e o sobrenome. Então os dois se chamavam Helder. Mas por que os dois se chamam Helder e o sobrenome? E eles foram me explicando sobre a igreja e eu achei eles diferentes. Ao ver esses rapazes, eu achei totalmente diferente do que qualquer outros missionários que eu já tinha visto de outras igrejas que eu via na rua. E eu senti que o Senhor tinha enviado eles em minha vida. Foi ali que eu senti que eu tive a resposta da minha oração, que eu tinha feito a oração a Deus para me salvar do que eu estava vivendo. E quando eles começaram a falar sobre Jesus Cristo, quanto Cristo me ama, quanto Cristo ama todos os seus filhos, eu acreditei, porque eu sei que é verdade, que Deus me salvou. E eu tô falando isso pra vocês porque há esperança. Se você está passando por qualquer dor que você esteja passando, há esperança de você ser feliz. E a felicidade está em Cristo, está em Jesus Cristo. Eu aceitei Ele em minha vida. Tanto que quando eles começaram a falar sobre a doutrina de Cristo, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre como foi restaurado o Evangelho de Cristo aqui na Terra, tudo aquilo foi deslumbrante. Eu senti dentro do meu coração que era tudo verdade. E algo simples que eles pediram para eu fazer foi uma oração. Faça uma oração, pergunte a Deus se tudo que eu tô falando é verdade. E Deus me revelou. Eu não recebi só uma revelação, eu recebi mais de uma revelação. E eu fui realmente de braços abertos.
E hoje estou aqui para contar essa história, contando essa história para você. Que Deus te ama, Jesus Cristo te ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu amo o Senhor. Eu tinha medo de sair de casa quando eu fui morar com a minha prima, com a minha tia. Como eu falei pra vocês, que eu estava com síndrome do pânico. Eu tinha medo de sair de casa, achando que em todos os lugares ele estaria lá pra me matar. E quando eu decidi me batizar, aceitar Jesus Cristo em minha vida, seguir o exemplo de Cristo, um dia antes ele foi atrás de mim. Não sei quem contou onde eu estava morando. E eu abri minha porta e ele estava lá. Só que minha casa estava ungida e eu não coloquei meu pé pra fora. Eu fiquei lá na porta e ele prometeu o mundo e o fundo pra mim, falando que não ia acontecer mais nada, que ele acreditou que eu iria continuar com medo. E naquele momento foi o momento que Deus me deu força. Eu não tive mais medo dele. E eu decidi batizar. E o Senhor limpou meus pecados, as coisas feias que eu já tinha cometido, meus erros. E ali foi no momento que eu me tornei uma nova criatura, uma nova pessoa. E tudo que eu fiz antes ficou naquela água. E depois eu recebi o dom do Espírito Santo, onde o Espírito Santo sempre me tocou e sempre me toca. As escolhas que eu tenho que fazer. Não sou perfeita, continuo sendo uma pessoa imperfeita. Só que a cada dia eu busco ser uma pessoa melhor, 1% melhor. Eu fiquei durante um ano me dedicando no Evangelho de Cristo e tomei a decisão de servir uma missão, que é pregar o Evangelho igual aqueles missionários fizeram comigo, contando às pessoas o que Deus tinha feito em minha vida. Eu preguei o Evangelho durante 18 meses, 1 ano e 6 meses, no interior de São Paulo. Eu vou colocar as fotos para vocês verem aqui no finalzinho do vídeo. E depois, quando retornei, eu me casei com um homem que também era da mesma religião que eu. Nós nos casamos, nos selamos no templo da igreja. E hoje nós temos uma família linda e uma filhinha linda de 5 aninhos. A minha preciosidade. Tanto que passei alguns desafios também, depois que eu casei, que eu tive uma gestação onde perdi a minha primeira gestação. Depois tive uma outra gestação ectópica, onde tive que fazer uma cirurgia com urgência, que eu perdi uma das trompas, e onde eu já estava com hemorragia interna. E assim, em vários momentos Deus sempre esteve presente em minha vida, cuidando de mim. E depois veio minha princesinha, a Marjorie. É um nome forte, significa pérola. E a Marjorie, ela é um anjinho na minha vida. Meu presente que Deus me deu. Com apenas uma trompa, eu sabia que um dia iria acontecer, que eu iria engravidar, que sempre foi um sonho ter uma família e ser mãe. Deus me deu esse presente. E hoje, uma pessoa instrumento nas mãos de Deus, em todo lugar que eu vou. Eu decidi vir aqui hoje a contar essa história pra você. E entrego essa história com muito amor, meu coração pra você. Que existe esperança. Que você possa ter esperança em Deus.